Seja muito bem-vindo a mais essa aula e a gente fala agora sobre variáveis. Basicamente, as variáveis é um recurso presente praticamente em todas as linguagens de programação, onde o objetivo da variável é basicamente armazenar valores para uma utilização em outro ponto da aplicação. Entenda a variável como um container, onde se pode armazenar dados para que estes sejam transportados e utilizados em outros lugares. A variável só pode armazenar um único tipo de dado e precisa ser declarada antes de sua utilização. Para declarar uma variável é muito simples. Na verdade, no PHP, a declaração de variáveis é até mais simples do que em outras linguagens de programação, porque no PHP não é necessário declarar variável de forma separada a sua atribuição de valor, e nem especificar o tipo de dado que a variável irá armazenar. Por isso que o PHP tem uma tipagem dos dados chamada de dinâmica ou fracamente estripada. Então, quando você declarar uma variável, ao mesmo tempo você deve atribuir algum valor a ela. Eu vou demonstrar. A primeira coisa que se faz para declarar uma variável é passar o S-cifrão. É esse o símbolo de declaração de variável. Em aulas anteriores, eu até usei o recurso de variável, eu só não expliquei a fundo sobre isso. Então, essa questão de variáveis não deve soar nada estranho para vocês. O que vem depois do símbolo é o nome da variável, que é algo que tem muitas considerações a serem feitas sobre isso. As recomendações das PSRs não comentam nada sobre os nomes das variáveis, mas apenas para propriedades de classe. Mas é interessante adotar um padrão nesses nomes para que o nome da variável seja mais facilmente compreensível durante o desenvolvimento da aplicação. Uma recomendação é que o nome da variável seja o suficientemente específico para que você não se perca em sua utilidade. Por exemplo, ao invés de nomear uma variável simplesmente como nome, você a nomeia como o primeiro nome, ou seja, um nome composto para que a utilidade da variável e o seu conteúdo fiquem mais facilmente compreensíveis do que seria simplesmente nomeando uma variável apenas como nome. Depois da declaração da variável, você deve atribuir um valor a ela. Eu não vou fazer isso agora, porque existem outros detalhes sobre os nomes das variáveis que a gente ainda vai ver. Então, como a recomendação dos nomes das variáveis é que seja composto e o PHP não aceita espaços na declaração de variáveis, uma forma de escrita que facilita a leitura de nomes compostos sem usar espaço. Existem 3 formas para isso. A primeira delas é o underscore, onde você usa um underline para separar as palavras, ficando assim. Ao invés de usar primeiro nome, tudo junto, como está aqui, que dificulta a sua leitura, você pode fazer o seguinte. Então, pode colocar um underline para separar os nomes, e uma forma para deixar o nome da variável mais legível. Uma outra forma é chamada de upper camel case, onde a primeira letra de cada palavra ficaria em maiúscula, desse jeito aqui. Veja aí que o nome da variável é bem mais legível. Uma variação dessa forma de escrita é chamada de lower camel case, que possui a única diferença em que a primeira letra da primeira palavra ficaria em minúscula. Bom, o mais importante nesses casos é que se deve seguir somente um desses padrões no seu projeto e não ficar alternando entre um e outro, mas seguir apenas uma forma de escrita em todas as variáveis do projeto, seja ela qual for. Uma outra consideração a se fazer sobre os nomes das variáveis é que o PHP faz diferença entre maiúsculas e minúsculas, ou seja, o PHP é case sensitive para os nomes das variáveis. Então, essa primeira variável, primeiro nome, tudo em minúsculo, sem o underline, é totalmente diferente dessa outra que está em upper camel case. Se eu vim aqui na primeira variável, primeiro nome, e atribuir um valor a ela, que vai receber, digamos, meu nome, Marcelo Magno, e a segunda variável vai receber Augusto Franco. Vou passar aqui um vardamp. Passei aqui a primeira variável, passar aqui a segunda. Observe que apesar de que elas possuírem a mesma escrita, o PHP diferencia letras maiúsculas de minúsculas, fazendo com que elas sejam tratadas como diferentes. Deixa eu voltar aqui e só corrigir esse nome e esse nome aqui. Veja só, essa diferença de nomes e variáveis, o mesmo aconteceria se eu der um comando echo na variável primeiro nome, alterando apenas uma letra qualquer. Vamos ver o que acontece se a gente der um echo em uma variável um pouquinho diferente dessas duas que a gente escreveu aqui. Então, vou passar aqui um echo, a variável primeiro nome, e vou alterar somente essa primeira letra
da primeira palavra. Coloco aqui um ponto e vírgula para finalizar e vamos ver o que vai acontecer aqui no navegador. Então, como esperado, houve um erro. Atenção, variável indefinida. Isso aconteceu porque ela não foi declarada anteriormente. Em outras palavras, essas três variáveis aqui, apesar de ser escritas com as mesmas letras, o PHP faz diferença entre maiúsculas e minúsculas. Então, para o PHP, elas são consideradas como variáveis completamente diferentes. Então, com esse conceito sobre as variáveis explicado, vamos ao próximo. Ainda em relação aos nomes das variáveis, o PHP só aceita os caracteres de A até Z. Vamos colocar aqui em um comentário. Ele aceita os caracteres de A até Z em minúsculo ou em maiúscula. E também aceita as letras acentuadas. Aceita também os números de 0 a 9 e o underline. Mas não aceita caracteres especiais como menor que, interrogação, exclamação. Esses caracteres especiais ele não aceita, mas aceita letras acentuadas. Porém, ainda existe uma restrição no primeiro caractere da variável, que não deve iniciar com número, somente com letra ou com underline. Ou seja, quando você declara uma variável, você não pode, com essa variável, iniciar com um número. É tanto que aqui o PHP Storm já está apresentando um erro. Ele pode iniciar com uma letra qualquer, pode iniciar com underline e depois eu posso colocar um número. Aí isso aqui pode. Então, a variável, como eu falei, pode também ter caracteres acentuados. Normalmente eu posso passar aqui um acento qualquer. PHP aceita isso normalmente. Porém, eu não recomendo que se faça isso. A recomendação é que o padrão adotado para as variáveis seja o nome preferencialmente em inglês, sem acentuação. Bom, o que vimos até agora foi a declaração da variável com a designação de valor, ou seja, cada variável possui um único valor de forma individual. Eu vou demonstrar isso da seguinte forma. Vou apagar isso daqui. Digamos que eu tenho a variável idade com o valor 15. E também possuo a variável idade com I maiúsculo com o mesmo valor 15. Então, cada variável possui a sua própria cópia única do valor inteiro 15. Se eu alterar em algum momento qualquer uma dessas variáveis, eu estou apenas alterando um único valor de uma variável. Mas é possível no PHP uma variável apontar para o mesmo valor de uma outra variável. Ou seja, duas variáveis possuem a mesma referência de valor. Isso é chamado de designação por referência. E é muito fácil de fazer isso. Porém, é um recurso que eu não consigo enxergar muito sentido no seu uso. E por consequência, ele é muito pouco utilizado. Para exemplificar, vamos dizer o seguinte. Eu tenho uma variável chamada de último nome, que vai receber o valor espíndola de mel. E agora digamos que eu tenho uma nova variável chamada de sobrenome. Vocês concordam que os nomes dessas duas variáveis dizem a mesma coisa? Então, elas deveriam ter sempre o mesmo conteúdo, não é mesmo? Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu vim aqui na variável sobrenome e depois do sinal de igualdade, passar a variável último nome, eu estou fazendo aqui apenas uma designação de valor. É a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Aí nesse caso eu estou fazendo uma cópia do conteúdo da variável último nome para sobrenome. Aí nesse caso, cada variável aqui possuiria a sua própria cópia do nome que foi passado aqui, que é meu sobrenome. E isso não faria o menor sentido, porque se eu alterar o sobrenome, ele já vai ser diferente do que estiver lá na variável último nome. Então, para que uma variável sempre aponte para o mesmo valor de outra variável, basta passar um i comercial aqui na frente dessa variável aqui, ó. Aí a designação passa a ser por referência, ou seja, último nome e sobrenome vão apontar sempre para o mesmo valor. Mesmo que eu altere o conteúdo desta variável através de qualquer uma dessas duas, a outra variável também vai apresentar o mesmo valor alterado. Bom, vamos testar isso aqui. Para testar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um var_dump aqui nas duas variáveis, sobrenome, e eu passo aqui a variável último nome. Veja aqui que elas possuem o mesmo valor. Mas se eu vir aqui antes do var_dump e mudar o conteúdo da variável sobrenome, por exemplo, Silva, será que a variável último nome também vai ser alterada? Vamos ver isso aqui. Veja só, as duas mantiveram o mesmo valor. Entenda, em outras palavras, que a designação por referência faz uma cópia da localização em memória do valor de uma variável para a outra variável
e não do valor em si. Por isso que elas vão sempre manter o mesmo valor, independente de alteração. Por último, no PHP existem algumas variáveis pré-definidas que podem ser acessadas de qualquer lugar da aplicação. Então, para demonstrar isso aqui, eu vou passar aqui um var_dump e vamos ver algumas delas. Uma característica delas é que seus nomes começam com underline. Então, passo aqui um cifrão e vamos ver aqui as variáveis super globais. Bom, a primeira delas é a cookie, apesar de que teremos uma aula bem específica sobre os cookies no PHP. O que eu posso adiantar é que é através dessa variável que acessamos cookies do sistema. Outra variável superglobal importante é a files. Essa variável vai conter as informações de arquivos enviados através da submissão de informações através de formulários. Ainda nesse contexto de formulários, existem mais duas variáveis importantes, que são a get e a post, que são variáveis que também capturam as outras informações enviadas pelos formulários, dos quais há esses dois métodos de envio. Bom, para mais detalhes em relação a isso, também teremos aulas específicas sobre formulários e o envio de arquivos. A variável request possui as mesmas informações das variáveis get, post e cookie. Então, é apenas uma repetição dessas mesmas informações. Uma variável que possui informações interessantes é a serve. Essa aqui possui diversas informações do servidor ou do computador onde o script está sendo executado. Passar aqui a serve, aqui no var_dump. Então, como vocês podem ver, a variável serve traz muitas informações sobre esse ambiente onde está sendo executado esse script. Por exemplo, ele traz aqui a porta onde está sendo executada, que é a mesma que está aqui na barra de endereços, traz aqui o navegador, traz aqui o sistema operacional, traz informações do agente do usuário, que vai ser aqui o Chrome, como vocês estão vendo aqui, traz informações do IP, traz informações da porta, então traz muitas informações interessantes, dos quais é interessante vocês mesmos observarem por vocês mesmos. Temos outras variáveis, vamos dar uma olhada aqui. Enfim, temos também a variável session, que possui informações sobre a sessão do usuário. Sobre isso, sobre essa variável, sobre sessões, eu vou tratar somente bem mais à frente. Por último, temos uma variável que resume e traz todas as informações sobre essas variáveis que a gente já viu até agora, que é a globals. Veja aí que a globals traz informações globais de praticamente todas as variáveis do meu sistema. Temos aqui a get, a post, a cookie, a files, a request e a serve. E também temos algumas variáveis globais presentes aqui no meu script onde a gente trabalhou. Bom, na aula de hoje nós vimos muitas informações sobre variáveis e variáveis pré-definidas do PHP. Na próxima aula iremos ver os tipos de dados aceitos pelo PHP. Então te deixo um ótimo restante de dia e até a próxima aula.